Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma alegria e eu quero agradecer a Deus, nosso Mestre, agradecer o nosso divino Criador, que nos permite, e está nos permitindo nesse exato momento estar aqui. De antemão eu já quero agradecer, quero pedir desculpa, porque às vezes eu me emociono. Quando eu falo de Deus, me causa uma emoção que eu ainda não descobri ainda o porquê, mas é porque Ele é muito belo, é porque Ele é maravilhoso em tudo. Até nas dores, nas nossas dores. Meu nome é Girlaine, moro em Guararapes há mais de 30 anos. Quando vim para Guararapes, nós viemos para Guararapes, eu e meu marido, era só de passagem, só para ficar uns dias, porque ele veio para comandar Guararapes e trouxe a família. E já está com um tempinho que nós estamos ali, em Guararapes. Uma cidade acolhedora, assim como a região é muito acolhedora, né? E nós temos 2 filhos, Vinícius e Vanessa. A Vanessa mora em São Paulo, já está com 39 anos. E atualmente, nesse momento, ela está grávida. É o primeiro bebê. É uma graça maravilhosa, porque não imaginava que ia estar grávida ou ficar grávida, porque já é uma mulher madura, né? Mas, como eu mesma disse, Deus é maravilhoso em tudo. Tem um menino que já está com 41 anos. Para mãe, pai, os nossos filhos são sempre meninos, né? Meninas. E eu fui convidada para estar aqui. Não me sinto uma palestrante, eu me sinto uma eterna aprendiz. Não sou palestrante, sou uma aprendiz, assim como todos nós que estamos aqui. Eu penso que até depois do nosso desencarne, somos aprendizes. Então, eu sempre inicio as minhas falas pedindo autorização divina para esse momento, para que eu possa proferir algumas palavras de acordo com o ensinamento divino dele, as escrituras que ele deixou para nós. E fiquei, quando a Vilma falou, você tem que ir, vamos falar, você fala bem, eu não sinto que eu falo bem, mas vamos falar. E assim como vocês também podem falar, né? Porque Deus permite isso. E lá no Centro Espírita, eu não disse a minha profissão, que eu acho que o que eu estou fazendo aqui é coisas que não dependem da profissão. Eu me aposentei enquanto professora, eu me aposentei enquanto diretora, estava trabalhando como diretora lá no João Arruda, e me aposentei em dia 1º de setembro do ano passado. E eu fui para casa, depois de 30 anos, fui para casa, e é claro que a gente sente muito, porque para quem está acostumado a trabalhar é muito difícil parar. Então eu parei, falei para Jesus, para Deus, Deus, arruma um jardim que eu possa florescer. Eu possa florescer, e eu sei que as flores não são para mim. Eu possa fazer algo pelo outro ainda,
E eu sei que é para mim. E bem, na verdade, quando a gente pensa que está fazendo algo para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque se partirmos do princípio que nós estamos aqui como aprendizes e para nossa própria evolução, então, partindo desse princípio, o jardim era para que eu possa olhar, regar um pouco mais, colher algumas flores para mim, ou doar as flores para os outros. É assim que é a nossa caminhada aqui. E lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que eu estou nessa caminhada de Centro Espírita, da doutrina, desde 95, eu vim do berço católico, eu vim desse berço. E eu não sabia o que é Centro Espírita, a não ser como, você vai passar lá, ó, passa na outra calçada, hein? Ó macumba, ó aquilo, olha aquilo outro. Então era uma questão assim, de muito medo, né? Centro Espírita era visto sempre com muito medo. Hoje eu acho que nem tanto, né? A doutrina, ela está sendo divulgada e então as pessoas têm um outro olhar, né? Mas é assim que eu cresci, no ambiente católico, um berço católico, e vendo o centro espírita como algo que para fazer o mal para o outro, né? Tudo é pecado, nada pode, né? E nesse centro espírita que eu fui apresentada, que eu frequento, é o Bezerra de Menezes, hoje a gente estuda esse, eu chamo de livreto. Ele é tão pequenininho, mas ele é tão profundo que você precisa de muito tempo para você ler, reler. É a segunda vez que nós estamos trabalhando nele. E nada sabemos ainda, porque Jesus no lar e Francisco, Chico Xavier, né, gente? Chico era Chico. Deus é Deus e Chico, né, é Chico. Então, não tem um adjetivo que a gente pode classificar nem Deus, e quanto mais Chico Xavier, a não ser a humildade de ler, reler, refletir sobre a beleza que tem aqui, sobre as palavras que tem aqui. E esse livreto que Deus, que Jesus, tem as palavras dele aqui, e que quando Pedro, Simão Pedro, imagina esse livreto aqui, essa reunião aqui, ó, né? Um grupo reunidos, questionando com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, né? Que nós temos tantos questionamentos dentro de nós. E eles também. Mas a coisa mais linda, mais maravilhosa, é que Jesus sempre observava e estava ali, assim como ele está aqui agora. Eu tenho certeza que ele está aqui agora. E aí, ele sempre, Jesus é tão maravilhoso que ele deixa você falar, deixa você errar, deixa você julgar, deixa você ficar bravo, deixa você se irritar, deixa você ser humilde, deixa você. Ele deixa. E aí, com aquela grandeza dele, que não tem. Esse é o termo mais. A palavra mais assertiva, ou não, que eu estou usando agora, se tratando de Deus, de Jesus. E aí ele ia lá e dava os pitacos dele. Mas assim, de uma forma tão simplista, tão simples, que
Quem estava ali não sentia a imposição dele, né? Porque às vezes quando a gente vai falar, a gente vai se colocar, o outro nos julga como, ela está impondo o que pensa, como ver o jeito de olhar. E ele não. Primeiro, ele sempre deixou a gente do jeito que eu acabei de colocar algumas palavras para vocês. E depois, ele sempre dava um exemplo. Então, o gratificante, o belo de Jesus é isso, de Deus, é Ele sempre estar entre nós e Ele conduzir as coisas, levar a situação de uma forma que a gente acaba caminhando junto ou não com Ele, mas pelo exemplo dele, né? Então essa é a grandeza, essa é a beleza. E esse estar ali era sempre uma reunião, igual nós estamos aqui hoje, e de cunho familiar. Por isso que é pertinente falar sobre a família. Hoje eu, pautado nessas palavras que tem aqui, falar um pouco sobre a família. Como que é o nosso convívio com a família? Porque se é Jesus no lar, tem que existir um diálogo, né? Mas existe o diálogo? É só para a gente pensar, tá? A gente coloca aqui e a gente vai pensando. Inclusive, quando eu fui preparando essas falas aqui para todos nós, eu estou repetindo a mim mesma, por isso que eu me emociono sempre. Eu falei, gente, que grandeza. Falar sobre a família. E hoje, quando eu peguei o caminho para vir para cá, hoje de manhã, aliás, foi ontem, eu fui levar o meu marido para Araçatuba para fazer uma cirurgia e estava tudo pronto para fazer a cirurgia. E eu tinha dito assim para Jesus, para Deus. Ele foi fazer uma entrevista com um anestesista, porque ele precisa colocar uma prótese. A idade, né? 70 anos, gastou já, tem que botar um novo. Então vai colocar uma prótese. E ele está desde o ano passado, vai para lá, vem para cá e o médico marcou para que ele se internasse ontem. Então, antes de ontem, ele foi fazer uma entrevista com o anestesista. Chegou lá, o anestesista falou assim, ó, não tem vaga na UTI, na Santa Casa de Araçatuba. Então, por mim, não faremos a cirurgia. Aí ele, insatisfeito, ele saiu dali e foi falar com o médico dele. E o médico falou assim, não, vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer a cirurgia. Não tem. Esteja lá para internação, foi ontem, esteja lá para internação e nós vamos fazer a cirurgia. E quando ele chegou em casa, ele contou para mim, o meu coração falou assim, não devemos fazer a cirurgia. Se Deus está pedindo para que não. Imagina, ia ter que cancelar só por isso? E aí nós fomos. Eu não falei mais nada. De manhã eu levanto às 4 horas da manhã, 4h30, e faço minhas orações. Até 6 horas. É um propósito meu.
Você sempre fez isso? Não. Então, eu tomei como propósito, se eu estou estudando sobre Jesus no lar, eu tenho que dar exemplo, né? Eu tenho que fazer as minhas orações. Eu tenho que ser o exemplo para minha família, para que eles também façam oração, para que eles leiam, para que eles meditem, para que eles reflitam sobre a caminhada. E aí, eu estou costumando anotar, porque o tempo passa, eu também não guardo tudo, né? Mesmo porque 64, né? Estou no caminho de esquecer as coisas. E aí, quando ele falou isso para mim, que ia ter que fazer a cirurgia mesmo assim, e vou fazer, eu fui lá de manhã e escrevi: Deus, meu divino Criador. O senhor escutou, né? Porque o senhor sabe de tudo. Se o senhor nos fez e sabe de todas, o senhor fez todas as células do nosso corpo, o senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Então eu entrego em suas mãos as decisões e que o senhor possa preparar toda a equipe médica e enfermeiros para que possa fazer essa cirurgia. Tá bom. Aí a cirurgia estava marcada para as 16 horas. Fomos lá, fizemos a internação, subiu, ele colocou aquela roupa linda, e quando você vai à cirurgia, você põe aquela vestimenta linda, pôs touquinha, tudo pronto. E o meu coração estava numa paz. Porque quando a gente está com o mestre, Deus, você sente uma paz que você não sabe de onde vem. Não existe aflição. Não tem aflição dentro da gente. E eu estava tranquila, e ele seguro de que ele ia fazer cirurgia. Aí sentei, acompanhei, sentei numa salinha igual aqui, ficamos ali. Aí o médico veio, a enfermeira veio, chamou, levou ele, aí pôs a roupa linda, aí ele ficou lá esperando, tudo certo. Aí dali a pouco veio o anestesista. Girlaine, pensei comigo, já operou? Fiquei quieta. Vim pegar pegar os exames. Ele pegou os exames, levou lá para dentro. Dali a pouco me chamou novamente. Veio uma enfermeira. Acompanhante do seu Paulo. Sou eu. Aí o médico quer conversar com a senhora. E beleza. Já operou o moço. Vamos conversar, né? Só que não. Ele estava lá na salinha, prontinho, para ir para a sala de cirurgia. Aí veio o médico, todo sem graça. Olha, nós não vamos fazer a cirurgia mais. Vamos cancelar. Porque não tem a UTI. Eu achei melhor, o anestesista falou que não vai fazer. É melhor a gente, porque não tem UTI, eu não tenho, assim, previsão de quando pode ter essa UTI. E tá bom. O médico muito sem graça, né? Preocupado, eu falei, fique em paz. Aí o Cruz saiu de lá, fomos para uma outra sala. Aí eu, não, fica aqui, não saiam daqui. Pode vestir a roupa, que não vai ter mais. Meu marido quis ficar assim muito chateado. Falei, gratidão, Deus. Marido, olha que maravilha. Eu falei, marido, pensa. Você está resfriado, você está tossindo, não tem UTI, porque você está com hipertensão pulmonar. Se precisar de uma emergência, quem vai socorrer o seu corpinho? Ele, é isso. Vamos para casa, vamos comer. E ele estava desde 8 horas sem comer. Então já era 6 horas da tarde. Falei, vamos comer alguma coisa, vamos agradecer a Deus e vamos para casa. E aí, no meio do caminho, aconteceu uma outra coisa lá que eu
discordei dele. E eu fiquei muito brava. Casal sempre, né? Desde que eu me entenda por gente, precisa ter as diferenças. E aí nós ali, e ele falou, eu só cumprimentei, eu só fiz isso, eu só fiz aquilo outro. E marido, ó. Aí conversei um pouquinho com ele e fiquei pensando no tema que eu falei para Vilma. Qual que era o tema que tem aí para vocês? Da palestra? Comunicação sincera. Comunicação sincera na família. Comunicação sincera na família, a verdade que liberta. E eu quase liguei para a Vilma. Falei, nossa senhora, como é que eu, Girlaine, vou falar para o outro sobre uma comunicação sincera na família e vou falar da verdade que liberta? Não é um tema profundo? Eu ia falar sobre filhos, sobre família. Eu chego lá, tem jovens lá também, vamos falar sobre, né? Hoje tem celular, a gente não conversa mais, a gente, né, sabe, é distraído o tempo todo pela mídia, pelo celular, pelo tudo. A gente é distraído o tempo inteiro. E o nosso diálogo está cada vez mais fragilizado, né? O nosso bate-papo sincero está cada vez mais fragilizado. Precisamos retomar isso? Eu acho que a gente precisa rever algumas coisas, né? Então vamos pensar. Precisamos. E isso ficou me atormentando o dia inteiro, praticamente. Eu falei, vou falar, vou mudar, vou ligar para a Vilma e falar que eu não vou falar sobre isso não, pelo amor de Deus. Eu não estou sendo sincera comigo mesma. Eu não estou sendo sincera com minha família, com meu marido, com os meus filhos. Mas esse é um tema que ele é pertinente o tempo inteiro e que a gente, enquanto aprendizes que somos, também precisamos refletir sobre a nossa caminhada. Sabe aquela história de saber ouvir? A gente não sabe ouvir. A gente não sabe. Por mais, e olha, que eu venho fazendo um trabalho de tentativa de reforma íntima, teve um ano que eu só usava branco. Mas não é para chamar a atenção de ninguém. Eu falei, é um propósito. Eu tenho que lembrar o tempo todo, quando eu estiver incomodada, que eu estou de branco, que se eu usar branco um dia é bom, né? O ano inteiro, é difícil. E eu tinha que lembrar, me cobrar o tempo inteiro que eu estava tentando fazer uma reforma íntima. Mudar a minha arrogância, meu nariz empinado, meu jeito de pisar, né? O meu jeito meio policial, né? Meu tom de voz. Então, isso tem que estar inserido dentro do nosso lar. Às vezes a gente fazer uma leitura não basta. Será que a gente está realmente refletindo sobre aquelas palavras e fazendo uma mudança, uma reforma íntima daquilo que Deus deixou para a gente, que Jesus deixou nas Escrituras aqui para a gente? Eu acho que eu vou ter que reencarnar muitas vezes para aprender um tiquinho. A gente não sabe ouvir. Hoje eu me peguei falando, ouvindo e julgando ao mesmo tempo. E aí quando eu fui, hoje à tarde, que eu peguei isso aqui para fazer a leitura, fez Girlaine, fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei com vergonha. Como é que eu posso ser exemplo?
Porque o corpo da gente fala o tempo todo. Eu posso até estar te ouvindo, mas se eu estiver dentro de mim fazendo assim, ó, eu estou julgando, eu estou me expressando, eu não estou concordando com você, eu não estou te ouvindo, eu estou ouvindo o meu próprio eu, aquilo que me interessa. Aí eu vou voltar lá, falar de Jesus. Ele disse aqui, Pedro, Simão Pedro, falavam, ele deixava falar, e ele ficava quietinho ali, e aí ele levava os discípulos dele a refletir sobre a postura, não impondo, e sim pelo exemplo. É muito difícil a gente ser exemplo, porque nós somos muito falhos, né? O tempo todo. Estou aqui, ai, sou espírita. Oi? E daí? Eu sou católico. Ó, tá. Mas e o que está ali? Como é que você está fazendo? Como é que você está vivenciando o que está nas Escrituras? Naquilo que Deus falou. Vamos ouvir com amor. A palavrinha tão pequenininha, né? Mas ela é tão poderosa e ela é tão intensa e ela é tão rica que a gente nem valoriza. A gente não sabe interpretar o que é o amor. Quando fala amor, a gente já logo pensa, amor deve ser aquele amor entre homem e mulher, né? Ou entre filho e mãe. E o amor pelo próximo, que a gente nem consegue amar o próximo, como ele diz que a gente deve amar. Como que é amar o próximo? Eu canso de me pegar essa vergonha de mim mesma. Quando foi ontem, sei lá, na Santa Casa. A gente chegando na Santa Casa, eu não tinha mesmo, não tinha nada. Chegou um rapazinho desse tamanho, um projeto de gente, passou por nós, voltou, e aí ele falou assim pro meu marido, eu estou em situação de rua, você não tem R$ 1 para mim, para que eu possa comer ali no R$ 1? Eu não tinha nem R$ 1 mesmo. E eu fiquei olhando aquele projeto caminhar, eu falei, Deus, como é difícil amar o próximo. Eu não consegui acolher aquele projeto de menino que estava ali, né? Eu não consegui. Meu marido não conseguiu porque estava preocupado com a cirurgia dele, que ele ia ter que internar. E nós não acolhemos o moço. Por isso que é muito difícil esse livreto aqui, ó. Se a gente conseguisse cumprir um tiquinho só que tem esse livreto aqui, a gente não consegue. Porque a gente tem pressa, né? Nós temos os nossos próprios problemas, nós temos a nossa vida, e nós temos sempre primeiro eu. Primeiro o meu próximo, talvez que esteja mais próximo, que é o meu parente, meu filho, Depois, se sobrar, eu posso acolher o outro. Então, por isso que eu digo, eu vou repetir aqui, é muito difícil ser um aprendiz de Deus, de Jesus, daquela simplicidade dele, sabe? De você olhar para o outro e sentir, perceber a vulnerabilidade sua, minha, porque nós somos vulneráveis, nós somos seres vulneráveis o tempo inteiro. E a gente não
se vê assim. Muitas vezes a gente não se vê assim. Vulnerável é o outro que precisa disso, daquilo, daquilo outro. Não é? Aí eu estou julgando. Eu não vejo meu próprio umbigo. Eu vejo meu próprio umbigo em outra circunstância, de outra maneira. Mas não da maneira que Jesus, que Deus gostaria que fosse. Que Ele deixou, Ele morreu por nós e deixou isso, essa lição. Ele deixou. E nós não conseguimos cumprir. Primeiro, que é muito difícil, que a gente não vê ele, né? A gente precisava ver. Sabe, São Tomé? Né? Começa por aí. Ah, ele não está vendo mesmo? Será? Ele está o tempo todo ao seu lado, te conduzindo, falando para você, mostrando. Vou voltar a falar da cirurgia do moço, que queria tanto. Não é do jeito que ele queria, é do jeito que Deus preparou. E Deus estava dando livramento para ele ali, ó. E nem assim, tá doendo, eu quero. Não. A dor era tamanha, era tanto assim. Deus morreu, sangrou lá por nós. Será? Pressa, né? Então, é isso. E eu, como aprendiz, preciso. Então, a clareza de tudo isso, quando a gente reflete sobre tudo isso que eu estou falando, dessas poucas palavras que está contida aqui, ela nos traz esse movimento de paz, uma serenidade. E nós precisamos de implementar isso, ser mais rigorosos conosco mesmo, nos nossos lares, no nosso lar. Fazer uma leitura, convidar, praticar, exercitar, refletir. Igual nós estamos aqui, olha que coisa boa, gente. Uma paz. Que lugar é esse? Que traz essa paz para que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada e sair daqui um tiquinho melhor do que somos ou do que quando aqui chegamos. É esse o caminho. É esse o caminho. Ah, mas você está impondo agora. Não, estou refletindo junto com vocês, né? Refletindo juntinho para que a gente possa, tá? Então, ele disse aqui, ó, a clareza nas relações é fundamental. Não há espaço para mal-entendidos, velados ou comunicação desonesta, né? Será que eu estou sendo honesto comigo? Às vezes ouvindo o outro, ou que eu tenho que, no momento que eu tenho que me expressar para o outro, ou a mim mesmo, eu estou sendo honesto ou honesta comigo mesmo? Não sei. Será? A gente precisa se despir daquelas armaduras que às vezes a gente está conversando, né? Eu quero, né, me fazer valer da minha opinião, do que eu penso, e não sempre levando o outro, fazendo sempre uma pergunta, um questionamento, algo para que o outro possa refletir. E quando o outro, você faz isso, a reflexão, bem na verdade, é para a gente mesmo. Oh, olha, eu quero ir lá, sei lá, tomar água no bar agora. Mas será que agora é o momento? Enquanto isso, quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo pergunta a mim mesmo. Por que não? E saber ouvir o outro?
Então, isso que é significativo, isso que é uma comunicação sincera. Eu estou sendo sincera comigo? Até quando? Até onde? Ter esse cuidado na nossa fala. O tempo todo. É muito difícil você ter esse cuidado na fala. O tempo inteiro. A gente não tem. Vai de qualquer jeito, principalmente por conta da pressa. Eu sou uma menina apressadíssima. Tem pressa. Nessa, tudo eu tenho pressa. Eu preciso, o tempo todo, me cuidar. Para que eu possa dar tempo para o outro, né? As pessoas são diferentes. Cada um tem a sua maneira de ser. E a gente tem que respeitar. Agir pelo exemplo, respeitando o jeito de ser do outro. É nesse momento olha, que aí pega. Eu vou deixar você fazer o que você quiser. Mas dali a pouco eu tô ali, né? No ímpeto, cuidando. Ó, não é melhor você fazer assim? Às vezes eu nem faço. Eu já vou, né? Num tom meio impositivo, né? Então, tem um exemplo que tem aqui nesse livreto, que fala assim, ó, a pedagogia de Jesus para não impor. Quando ele estava com os apóstolos e que ele sugeriu que fosse pescar, porque eles estavam querendo pescar, que eles precisavam pegar o peixe, e aí, como você escolhe? E eles não conseguiam, e aí ele fala assim, Pedro, como você escolhe os peixes? Para deixar o outro saber. Falei, eu não tinha pensado nisso, né? Como que eu escolho meus peixes? Pelo tamanho? Pelo jeito dele ser? Como que eu escolho? Tá? Essa é a singeleza de Jesus. Como você trabalha? De que forma você trabalha para fazer os peixes ir para a rede? Como que você faz? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito, Pedro? Qual que é o seu propósito? A gente não faz isso. A gente já dá a linha e já bota o troço lá na ponta, e aí você vai lá e fala, não é assim não, ó, não, faz assim. Não é assim? A gente faz. Ó, você não tá vendo aí? Sim que a gente faz. Jesus era. Eu fico imaginando, enquanto eu olho aqui para vocês e me veio uma emoção agora, o tom de falar, faz assim, a paciência de Jesus, o jeito dele para tocar em cada um dos filhos dele, dos apóstolos dele, para conduzir. Aquele que sabia menos ou que sabia nada, ele deixava errar, deixa fazer errado. Depois um tom sutil, ele fazia com que o outro se olhasse na sua nudez. Nós não somos capazes disso. Nós não somos capazes porque o orgulho toma conta sempre de nós, né?
E ele sempre se colocou de forma humilde, para não falar assim, mais humano que isso eu não consigo. E ele fazia. Que Deus possa sempre zelar por nós e nos dar a graça, a sabedoria, o despertar das nossas habilidades. Porque nós temos. A gente só precisa ser lapidado. Mas eu vou ser lapidado por mim? Pelo meu marido? Pelo meu filho? Não. Deixar Deus nos lapidar. Deixar Ele nos lapidar. Para isso a gente tem que conversar com Ele e saber ouvir as respostas que Ele dá para a gente. Porque Ele dá a resposta para a gente o tempo inteiro. Mas nós estamos tão ocupados que a gente não ouve e não vê. E a gente fica até cobrando. Já pedi, mas ele deu. Você entendeu? E ele já deu até. Que Deus nos dê a graça para isso. Essa grandeza. E que isso nós possamos fazer ali dentro. Se eu conseguir fazer isso dentro do meu lar, vocês já imaginaram quanto a gente não pode fazer para o outro, o próximo? A gente nem consegue imaginar, né? A gente não consegue. É isso. Então, o dia que a gente exercitar o ouvir de Deus, a gente até fala, mas a gente não consegue exercitar o dom de ouvir de Deus. Que é isso que ele fazia com os apóstolos dele. E ele está falando aqui para a gente fazer. E fala aqui de uma maneira tão simples, né? Quando ele fala o culto cristão no lar. O que ele está falando do culto cristão no lar? É isso. Convidar seu filho, convidar aquele que está em casa, fazer isso para fortalecer a sua fé, a sua humanidade, a sua humildade, o seu amor pelo próximo. É isso que ele nos convida. A escola das almas. Hoje eu não vou falar sobre o livrinho, não, depois eu vou ler todo dia. Vou ler esse livro inteirinho para vocês, se vocês quiserem. A escola das almas. O que será que é a escola das almas? Né? É o lar. O nosso lar é a nossa escola da alma. É o nosso lar. Ele que é a escola da alma. Por que será que ele fez a família?
Por que será que existe a família? É com os nossos familiares. Aquele que eu escolhi um dia lá no, pedir permissão, é com aquele que eu tenho que é a nossa escola da alma. Eu vou aprender. É difícil família, não é? Cada um é de um jeito, né? Um é mais tupetudo, o outro não sei o quê, o outro mais, sabe, orgulhoso, o outro é mais... E eu? Como que eu sou? E o que eu estou fazendo com isso? O que é que eu estou fazendo com isso? O que é que eu estou fazendo com a escola que Deus me deu? O que eu estou fazendo? O que é que eu estou conseguindo crescer, evoluir? Será que eu estou? Será que eu estou exercitando o saber ouvir do jeito que tem que ser? Escola da alma. São as liçãozinhas assim, ó, lições pequenininhas, 2 laudas, tic-tica, mas de uma profundidade. Explicações do Mestre, explicações de Jesus. O que será que ele está explicando? Explicando a minha fé. O que é fé? O que é essa fé que a gente fala? De onde vem? Faz parte da escola da alma, né? Lição da semente. O que é essa lição da semente? É ter os ouvintes, é falar, é ser sincero, é a verdade. E por aí vai. Então hoje é só um convite para que a gente possa dar oportunidade a nós mesmos para nos tornarmos melhores aprendizes. Eu estou pronto para isso? É isso que eu quero? Como que está isso na minha casa? Eu faço alguma leiturinha? Não precisa ser, eu não quero ler uma lauda. É uma página. Um parágrafo. Um parágrafo. Você faz a leitura no seu lar e você convida os seus para refletir sobre aquilo, a grandeza, e exercitar o ouvir, além do meu ouvir, ouvir de Deus. Como que está isso na minha casa? Tá? Como que está Jesus no meu lar? Como que está? Ou eu sou só aquele que eu fico impondo só as minhas opiniões? Né? Ou é aquela discussão que ninguém chega a lugar algum, fica aberto lá. Falou, barulho. Faz o barulho. E para findar, esse barulho, ele trouxe alguma reflexão, alguma mudança de atitude, de postura? Trouxe alguma mudança de postura para mim? Ou para o meu? Ou para o outro? Será que trouxe? Como que eu estou agregando valores para o meu lar, para a minha vida, para o outro? Ou como é que eu estou me sentindo com tudo isso? Eu estou aqui falando, né? Falando. Como é que vocês estão se sentindo? Como que eu estou me sentindo?
Nossa, falou alguma coisa que eu não tinha pensado nisso, né? Nossa, falou alguma coisa que me remeteu a lembrar do, sei lá, do meu filho, da minha filha, da minha avó, da minha tia. Tá certo, eu preciso mudar de postura, né? E o clima, tem que ter um clima, né? Um clima tranquilo, um clima onde nós não somos distraídos o tempo todo pelo celular, pela TV, pelo som, pelo... Como é que tá o clima, né? Tem algo ameaçando o meu ambiente ali? Ou, sei lá, ameaçar não é ameaçar com pouca coisa. Às vezes tem ameaça que, nossa, se eu não fechar aquela porta, daqui a pouco o gato entra ali e vai me distrair. Então, são coisas que parecem ser pequenas, mas que nos leva, nos remete à escola da alma, ou à escola das almas. Comece sempre, quando vocês forem fazer a sugestão que ele dá aqui, comece sempre com perguntas pertinentes, genuínas, não aquelas coisas bobas, né? A gente tem que sempre perguntar, mas que leva o outro a pensar sobre o que ele estava fazendo, né? Se fez alguma coisa que não é bacana, como é que tá isso? Não o julgamento. Você fez isso, mas por que você... E aí? Foi legal o que você fez? Você já pensou no que? Você acabou de fazer uma atitude aqui inadequada, mas você viu o que você fez? Você prestou bem atenção? Ou a nós mesmos, igual eu acabei de falar agora há pouco, falando sobre a minha pessoa. Falei, eu vou passar vergonha, vou falar sobre família, sobre sinceridade, e eu não fui sincera hoje com as minhas atitudes. Eu fui, né? O meu tom de voz, o meu jeito impositivo. Na hora que eu chegar em casa hoje, eu vou ter que olhar para o marido, olhar para o filho, e falei, ó, hoje eu não fui legal não, hein? E aí? Vocês me deixaram eu, como diz o outro, percorrer esse caminho, ninguém puxou minha orelha? Ninguém falou nada? Então é isso. Eu desejo que a gente possa melhorar, evoluir, planejar tudo aquilo com mais calma, serenidade, sobretudo que nós possamos refletir sobre a caminhada, se eu estou fazendo uma caminhada bacana com o nosso mestre. Eu estou fazendo? Como que ele está me vendo? Né? Ele nunca vai te julgar. Ele vai deixar você errar, pecar, ele vai deixar você fazer o que você quiser. Pergunte para ele. Ô, mestre, ó, hoje eu já perguntei. Fiz esse papelão, e aí? Aí ele falou, você vai encarar. Vá, você não vai dizer para a Vilma que você não vai, você vai lá. Você vai olhar para si própria. E que isso sirva para você refletir sobre a sua caminhada. O que você tem que mudar, Girlaine? Né? O que você tem que mudar? O que você tem que fazer? Qual que é o seu propósito? O que você quer? Onde que você deseja chegar do jeito que você, com a sua postura de hoje?
Quais serão as consequências para você? Nenhum momento ele me julgou. Aí eu tive que vir aqui, olhar para vocês igual eu estou olhando e ser sinceros com vocês. Como eu me senti hoje. E eu tinha um texto que eu preparei tudo aqui, ó. Risquei de novo, escrevi outra vez. E aí, tô aqui falando, eu sei que tá dentro desse propósito mesmo que eu queria falar, mas, sobretudo, é melhorar a minha postura, é um desafio. Ter isso como desafio, para que eu possa melhorar na minha conduta, nas minhas tarefas, no meu dia a dia, na minha postura com o outro, sobretudo na minha postura comigo, com a minha pessoa. Porque eu só vou ser melhor para o outro se eu for uma pessoa melhor. Senão, eu não vou estar sendo sincera. Vocês vão perceber, o outro vai perceber. Fala, só fala, porque a atitude é completamente diferente. Então, é isso. Que nós possamos, que seja um desafio para nós, melhorar a nossa postura, o nosso amor da nossa vida, é o nosso marido, é a nossa esposa, com a tia, com a avó, com meu irmão, com a minha irmã, melhorar essa postura, ser mais acolhedor. Ontem eu disse para a secretária lá que trabalha no asilo, eu estou trabalhando no asilo. Comecei a falar das flores e não falei. E aí Jesus, o que ele fez? Eu pedi um jardim. Aí o jardim que ele me colocou foi no asilo. Estou trabalhando no asilo em Araçatuba, lá em Guararapes. Então, eu trabalhava numa escola, acolhendo 1000 meninos, agora eu estou acolhendo 37 meninos lá, né? Porque são adolescentes, são crianças, estão lá, né? Então, Deus me deu esse presente. É um presente mesmo. Mas não é um presente para eles que estão lá precisando. O presente é para mim, para que eu possa melhorar a minha postura, melhorar, evoluir enquanto ser humano. Quando eu vejo aquele sorriso naquele seu Cido que está lá, cheio de pereba, cheio de ferida, não pode se mexer, não pode nada, fica só numa posição, aí eu falo, bom dia. Ele abre um sorriso e fala para mim, e me acolhe com aquele sorriso. Bom dia. O senhor dormiu bem, seu Cido? Ele nem fala direito. Dormi. Sentiu frio? Não. Mesmo que ele tenha sentido. Ele disse que não. Não é um acolhimento? Não é um aprendizado para a minha arrogância? Para a minha falta de humildade? Eu só tenho que agradecer. Por isso que todos os dias, 4h30 da manhã, eu acordo e falo: gratidão, Deus, meu divino Criador, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão pelas oportunidades que tens me dado para eu ser um tiquinho melhor. Não é nada comparado àquilo que eu precisaria ser. Não é nada. A gente não tem dimensão. A gente não consegue imaginar
a beleza, a grandeza, a lindeza dele. Você quer ver quando a gente está com dor? Quando eu falo dor, eu estou falando daquelas dores que a gente tem quando a gente perde um ente querido, que a gente fica bem fragilizado, que a gente fala, por quê? Né? A gente sofre. E ele sofreu. Isso é nada perto do que ele sofreu por nós, por amor a nós. E ele deixa a gente ainda questionar. E ele fica quietinho. Ele vai ali, acolhe a gente. Pode gritar que eu tô aqui te segurando. Eu tô te abraçando. E deixa a gente espernear. E ele fica ali, olhando a gente o tempo inteiro. Obrigada, Senhor. Obrigada aos mentores espirituais. Obrigada aos espíritos de luz. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando de Ti, meu Pai. Obrigada por esse acolhimento. Obrigada aos encarnados e desencarnados que estão aqui nessa oportunidade para aprender um tiquinho, tanto que nós precisamos ainda aprender. Gratidão, gratidão, gratidão. Que outras oportunidades possa nos acolher. E que nós possamos voltar para os nossos lares e falar mais sobre Ti. Contar mais para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso próximo, o quão belo, o quão maravilhoso Tu és. Mas só por hoje, só por esse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, perdoai as nossas fraquezas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todos os males. Que assim seja, hoje e sempre. Gratidão.